E nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a senadora pelo estado do Amazonas, Vanessa Graziotin, a quem a gente deseja um bom dia, deseja as boas-vindas também, e a gente já começa lhe provocando acerca desse tema. Qual a sua posição acerca disso, senadora? Olha, eu comentava aqui há pouco com o Elivaldo que, na realidade, essa reforma política, ela está um pouco atrapalhada, porque não há aquilo que deveria ocorrer antes de qualquer outra coisa, que é um ajuste de procedimentos entre as duas casas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, ou seja, entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Se de fato nós temos a intenção de levar adiante uma reforma política no país. Ocorre que a Câmara decidiu votar aquilo que bem entendeu e desconsiderou por completo o que o Senado já votou e já remeteu para outra casa. Um exemplo que eu posso dar diz respeito ao próprio mandato de senador. Nós aprovamos, há alguns anos, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, portanto, mudando a relação entre o parlamentar e os seus suplentes, porque hoje cada senador tem 2 suplentes, o primeiro e o segundo suplente. Nós fizemos uma mudança, continua a existir a figura da suplência, mas apenas um suplente. E que ele só substitui, não sucede. Por exemplo, quando um senador é eleito no meio do mandato, teria que ter nova eleição. Não há substituição, não há sucessão, apenas substituição. Então diz isso, que quando apenas num afastamento temporário é que assume o seu suplente, proibindo que esse suplente seja parente do titular da pasta, né? Pois bem, essa proposta foi votada no Senado e está parada na Câmara. E o presidente... Você acha que o Senado vai fazer o mesmo? Vai dar um... Olha, eu não sei. Se tiver de votar? Eu creio que, infelizmente, essa é a verdade dos fatos. E não adianta a gente esconder. Não houve o acordo de procedimento, aquilo que nós sempre brigamos para que houvesse, não é? Então, eu não sei qual será o destino da reforma política no Brasil. Agora, enxergando essa proposta, eu acho que não precisa nem chegar, eu acho que vale a pena a gente debater algumas questões no nosso país. E o tempo do mandato, creio que seja uma delas, mas não só do senador, do deputado federal, do prefeito. Você mesmo acaba de falar, Tribunal de Contas da União, mandato e cargo vitalício. Isso é correto nos dias de hoje? Nós não podemos esquecer o que aconteceu no Brasil no ano de 2013. A população, centenas de milhares de pessoas foram às ruas exigir mudanças. Não diziam exatamente que mudanças queriam, mas querem mudança nesse procedimento. Não cabe mais, na minha opinião, um ministro do Supremo Tribunal Federal ter aposentadoria vitalícia, não ter mandato, não passar por nenhum crivo. Então, acho que essas coisas a gente precisa analisar. Sou muito defensora disso, porque a população espera, de nossa parte, uma transformação, uma modernização no Estado brasileiro. A senadora, o propósito da sua visita hoje a Teresina, né, o propósito específico é uma espécie de chamamento para as mulheres para uma maior participação na política. É apenas esse chamamento ou quer se criar dispositivos legais para tal? É muito mais que um chamamento, é uma forma de pressão em relação aos homens e diz respeito à reforma política. Aliás, esse é um bom momento. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, amanhã, dia 16, o plenário da Câmara estará votando, entre os pontos da reforma política, a cota das mulheres. Isso é muito pouco divulgado pela imprensa, pela mídia, que cita rapidamente. A cota das mulheres será votada, com outras questões também. Mas o fato é que a gente precisa analisar qual é o país que nós temos hoje. A realidade do nosso Brasil tem que ser analisada e tem que ser de total compreensão, conhecimento e entendimento por parte da população. As mulheres já são maioria da população. E a população tem claro que a mulher participa pouco, mas ela não tem a noção exata dos números. Veja, num ranking de 188 nações do mundo, que é o ranking das Nações Unidas, da ONU, o Brasil ocupa a 158ª posição em termos de presença e participação da mulher nos parlamentos. Entre 188, nós somos os 158. Portanto, no mundo, só tem 30 nações melhor do que a gente. Nas Américas, nós temos apenas 3 ilhas que estão à nossa frente. Na América, em todo o continente americano caribenho, 3 ilhas, que é St. Kitts, que eu acho que ninguém nunca ouviu falar, Belize e o Haiti. Até o ano passado, nós ganhávamos do Panamá. O Panamá já passou à nossa frente nas últimas eleições. No continente sul-americano... Mas o instrumento foi esse, cota?
Vamos lá, exatamente. No continente sul-americano, o Brasil é o último. Somos o primeiro em termos de importância econômica, tamanho territorial, geográfico, populacional, tudo primeiro, desenvolvimento, tudo. Mas somos o último, ou seja, a média de participação das mulheres no mundo inteiro no parlamento em torno de 20%, 25%. No Brasil, são 10% somente. Então, não dá para um país que tem 52% do seu eleitorado de mulher, que essas mulheres só ocupem 10% das cadeiras. Nós já respondemos por mais de 40% da produção. Nós já temos um nível de escolaridade superior ao dos homens. Na magistratura, os últimos concursos já elevaram a mulher numa situação de maioria dentro da magistratura. As mulheres são maioria. Mas na política, a política... No Brasil, ela é muito masculina e impede. Aí você me pergunta, mas no mundo inteiro é cota? Do jeito que tá, né? No mundo inteiro é cota? No mundo inteiro é cota. A nossa lei de cota, nós também temos uma lei de cota, só que a cota é de candidaturas. E eu só queria abrir um parênteses. A cota não é de mulher, Elivaldo. Não é de mulher, Tiago. A cota é de gênero. A cota é de gênero. E a lei hoje diz que nenhuma chapa de candidatura pode ter mais de 70% de candidatos do mesmo sexo. O que nós queremos é dizer, só trocar a palavra, não é a chapa de candidatura, é o parlamento. Nenhuma casa legislativa do Brasil pode ter mais de 70% de suas cadeiras ocupadas por parlamentares do mesmo sexo, do mesmo gênero. Ou seja, nem pode ter 71% de homens, mas também não pode ter 71% de mulheres. E, na maior parte do mundo, o esquema utilizado, e a Argentina é um exemplo muito bom, porque ela passou de uma eleição para outra de 13% de participação feminina para 37%. Que avanço. Porque lá o sistema eleitoral deles são listas pré-ordenadas, partidárias, com alternância de gênero. Então, o movimento hoje será lançado às 8h30 da manhã no Cine Teatro da Assembleia Legislativa com expectativa de despertar a mulher piauiense para a campanha Mais Mulheres na Política. Despertar a mulher piauiense e chamar a atenção dos homens, porque amanhã a Câmara dos Deputados vai votar. Precisa aprovar. Aqui no Piauí são 10 deputados federais, dos quais 2 mulheres, entretanto Rejane, que são Iracema Portela e Rejane, que estava muito engajada na luta também, mas licenciou-se e agora é secretária de a senadora Educação. Regina e a senadora Regina, que está coordenando todo esse movimento, né, junto com os movimentos populares, com a União Brasileira de Mulheres, com as deputadas, com as vereadoras. Não é? Então, no Brasil inteiro a gente está fazendo isso. Fizemos o lançamento da campanha em São Paulo, fizemos questão de levar o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que manifestaram o apoio à luta das mulheres. Agora, o que a gente precisa não é só do apoio, nós precisamos do voto deles para mudar essa realidade. Como a gente fala muito em mudar a política e melhorar a política, eu creio que a mulher estando na política é um fator de melhoria da política, porque nós somos seres humanos complementares. Nós somos complementares um ao outro, inclusive na política, porque a mulher ela tem a sensibilidade mais para algumas questões, os homens para outras questões. Então, a maior presença da mulher na política, que reflita inclusive a composição social, vai melhorar sem dúvida nenhuma. Nós queremos agradecer a participação da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Obrigado pela participação, pela presença. Obrigada. Elivaldo, a última de hoje. E que a Câmara tenha o discernimento de aprovar essa cota para as mulheres. E que vocês acompanhem o voto dos homens, deputados piauienses. Impressionar. Tiago, sábado, aliás, foi escolhida na semana passada a lista tríplice para a Procuradoria-Geral do Ministério Público Estadual, né? Procurador-Geral de Justiça. 3 nomes foram encaminhados ao Palácio de Karnak. O nome de Cláudia Seabra, a procuradora Cláudia Seabra, lidera a lista. Aí já surge uma polêmica, quem o governador vai indicar, quem dos 3, tal. O governador Wellington Dias tem mantido uma tradição, aliás, ele inaugurou, Justiça Seja Feita, essa introdução, esse respeito ao lista dos mais votados, isso desde 2003. Seguida essa tradição pelo governador Wilson Martins e os seus sucessores, o governador Zé Filho. Então, a expectativa é que o governador, sem demorar muito tempo, nomeie Cláudia Seabra para a chefia da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí. A mulher mantendo, então, essa posição hegemônica do Ministério Público do Estado do Piauí. Vai ser, a atual procuradora seria sucedida por uma outra. Uma outra, exatamente. Respeitando o que foi decidido pelo próprio tribunal, pelo próprio Ministério Público Estadual, que escolheu por uma ampla maioria Cláudia Seabra, que lidera com folga a lista.
Muito obrigado, Elivaldo, pelas informações que nos trouxe. Mais informações do Jornal do Piauí. Com o Amadeu e a Eli, a gente se encontra lá.